Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo de saída de emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Daniel Amorim e junto com o Dinho Mancini vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é levar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossos valores e cultura. Tripulantes, microfones em automático. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Inovar não é o simples ato de inverter a ordem das coisas, como eu acabei de fazer nesse caso. Inovar é criar algo novo, é introduzir novidades, renovar, recriar. A inovação é sempre tida como sinônimo de mudanças e ou melhorias de algo já existente. Um dos grandes pensadores da inovação, o economista e cientista político austríaco Joseph Schumpeter, tinha claro que a inovação é o motor do crescimento econômico. Pensamento que vai ao encontro da fala de Steve Jobs, onde ele fala: a tecnologia move o mundo, mas que ganha um ponto reflexivo com Albert Einstein, que disse: a nossa tecnologia não pode ultrapassar nossa humanidade. Mas, e aí? Como unir o melhor da inovação, mantendo a humanização? Vem descobrir junto com a gente nesse voo. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Bom, pessoal, vamos começar o bate-papo de hoje, mas antes disso, claro, a gente precisa apresentar para vocês quem vai fazer esse bate-papo junto com a gente. A gente já tem aqui um convidado com carteirinha efetiva, né? Edmar Mendoza, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação. Nosso convidado especial de hoje, Léo Pinheiro. Show de bola, gente. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Vamos criar coisas juntas, vamos pensar num mundo maluco à frente aí, vamos inovar. Legal. O Léo que é mentor e head de inovação, né? Exato, é isso que eu ia falar para ele falar um pouquinho mais Traduzindo, eu gosto de fazer, eu gosto de mexer com problema, né? Então, você gostava de Lego, né? Gostava, tá aí. Só que eu não seguia o manual. E aliás, eu não leio o manual, tá, gente? A minha esposa fica louca, quem lê manual em casa é a minha esposa. Eu gosto de pegar as coisas e descobrir como aquelas coisas funcionam. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou head de inovação e sou mentor de startups. Ajudo a desenvolver startups pelo Founder Institute, que é um programa de aceleração de startups no Vale do Silício, presente aí em mais de 180 cidades em 80 países ao redor do globo. E pela Performa IT, nós ajudamos as empresas a criar uma transformação digital. Né? Então, assim, desde ali, começamos desenvolvendo softwares, né? Então, junto ali com os nossos clientes, mas ao longo do caminho descobrimos que na verdade precisávamos transformar pessoas, né? Porque descobrindo corretamente o que precisava ser desenvolvido, aí sim a gente conseguia incluir tecnologia. Então tecnologia é meio e a gente ficou viciado em gente, né? E a área hoje de inovação, no qual eu sou responsável na Performa, ajuda os clientes a não só descobrir o que resolver, a forma certa, né? O que resolver dos seus problemas do dia a dia, mas também de olhar o que pode vir à frente, né? Explorando o futuro, mexendo com mega tendências, estudo de futurismo, umas maluquices como biomimética. A gente gosta de criar coisas diferentes, misturar e combinar para a gente poder criar novos caminhos. E é um prazer estar aqui com vocês nesse dia. E o Léo é concorrente nosso, né, Léo? Brincadeiras à parte. Fala também um pouquinho do podcast. O nosso é o PQP, calma, que é Performa que Pode, tá? Então, Performa que Pode, também convido vocês a acessarem o nosso canal no Spotify e também no YouTube, tá? Performa que Pode seguir nossos canais lá, a gente está disponibilizando uma nova leva aí de conteúdos relevantes com convidados especiais lá da minha região, eu sou do interior de São Paulo, lá da região metropolitana de Campinas. Então curtam lá e comentem também que a gente responde por lá também. Bom, quem acompanha o PQP, acompanha também o Saída de Emergência, é claro. E agora o nosso próximo convidado, JJ, famoso José Júnior. Seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Sou o José Júnior.
estou na Copastura há 8 anos já, atualmente como supervisor operacional, e tenho orgulho de fazer a gestão de um time aí de 20 pessoas no atendimento. Legal. E terminando essa apresentação, meu parceiro de cabine, Dinho Mancini. Bom, sou o Dinho, sou o head da área de live marketing, produção aqui da Copastur. Estou aqui há 2 anos só, a área há 1 ano, e a gente está tentando trazer muita inovação aqui para dentro da casa e para mostrar isso para fora também. A minha pergunta aqui, já para o nosso primeiro convidado aqui, o Edmar, né, que a gente está falando um pouco de inovação, definição, como se entende, e isso, né, acho que os dois vão poder comentar também. E quando a gente fala de inovação, muita gente atrela a tecnologia, mas o que você entende hoje como definição de inovação, Edmar? Primeiro, adorei já de ficar tranquilo aqui para falar que o Léo falou que não lê manual. Então, Olha, eu vou usar palavras, Não dá. palavras técnicas aqui, eu segui por esse caminho. Mas a inovação, para mim, é algo, enfim, para mim, para todos, né? A gente pega, as coisas elas vão evoluindo e a gente, né, com o nosso desenvolvimento pessoal e de time, a gente consegue unir, né, diferentes tecnologias, diferentes aplicativos ou devices e aí gerar uma experiência nova, né, na ponta, seja internamente ou externamente. E, enfim, para mim é um pouco desse caminho, é algo que desde criança eu sempre fui muito curioso e para mim tem tudo a ver com curiosidade. Né? Quanto mais curiosidade você tem, mais inovação você consegue fazer, mais você pensa ali fora da caixa, né? E tem aqueles momentos lá, eureka, de trazer coisas diferentes para o nosso dia a dia. Legal, boa. E a gente tem que sempre lembrar, né? Acho que o Léo pode até tentar, porque é isso que eu falei, a tecnologia, nem sempre a inovação está ligada à tecnologia, não é isso? Perfeito. Assim, a gente tem muito, quem não vive ou quem não pratica inovação, ou quem acaba não estudando e não se colocando dentro de ambientes que cultivam a inovação, acha que inovação é aquela tecnologia que não existe, que está longe da gente, que é uma coisa de laboratório, a gente cria aquela figura na cabeça de laboratório, cientistas, pessoas de branco, aquela coisa maluca. Mas, gente, eu quero trazer uma coisa tranquila para vocês, que inovação está no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo que todo mundo passou por isso, né? A maior parte passou quando você vai escolher o curso da universidade que você vai fazer. O que você tem ali? Pouca informação, muita incerteza, você só acredita em alguma coisa que você não sabe muito o que é, mas você se joga na experiência. Então o que você faz? Você é uma pessoa motivada, com criatividade ali, tentando combinar o conhecimento que você tem e se coloca em prol de resolver um problema, que é adquirir conhecimento. Esse é um insight inovador. Então assim, a gente somos por natureza inovadores, né? Pessoas inovadoras. Então assim, a gente desmistificar um pouco dessa coisa de a inovação é uma ciência de foguete. Não, gente, inovação é criar soluções criativas com base na sua motivação pessoal para problemas do nosso dia a dia. Né? Isso é inovar. É simples desse jeito. Ô Léo, inovação dentro do mundo que às vezes você atua de startups, tem um conceito diferente? Tem um conceito mais simples ainda. Porque olha só que interessante, dentro do mundo de startups aí, eu já tive a grande oportunidade de participar de muitos negócios, tenho um portfólio de startups investidas aí, e o que a gente mais vê é pessoas que acumularam conhecimento, background ali da vida, e aí diversos, assim, pessoas que tiveram uma experiência executiva, outras que nunca trabalharam, outras jovens, outras mais velhas, tem pessoas diversas que estão conectadas num propósito. Assim, aí começa o que eu vejo de diferente do mundo corporativo, no qual eu também atuo, ajudando as empresas e as pessoas a inovarem, e o mundo de startups. É um mundo que coloca ali um propósito, um porquê maior no centro. Esse porquê é um pilar que conecta todas as pessoas ao entorno daquele grande propósito. E aí a gente consegue fazer com que pessoas diferentes, que discordem, muitas vezes categoricamente, pessoas totalmente diversas, consigam se juntar em prol de um objetivo único. Então, assim, o livre compartilhamento, né, o não medo de errar, né, a experimentação, que são práticas do mundo da inovação, do mundo de startups, que é experimentar sempre, construir hipóteses e colocar sempre a pessoa no centro, a pessoa que você quer servir. Então, nesse mundo de inovação, acho que a palavra que a gente pode resumir é servir, serviço. É como eu coloco meu conhecimento a serviço das pessoas, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo processos, desenvolvendo soluções.
Edmar, para fazer um contraponto aqui, não um contraponto, né? Hoje a gente observa que a Copa Astur é altamente inovadora. Talvez dê para a gente colocar, a gente tem o nosso próprio laboratório de tecnologia, que é a nossa startup, mas isso está presente em toda a cultura Copa Astur. Mas a gente não nasceu assim, a Copa Astur não nasceu na era das startups. E como que é fazer essa conciliação? Trazer uma empresa ali do caminho mais tradicional e confrontar com uma nova cultura de startup, colocar a inovação para funcionar dentro desse modelo de empresa? Não é uma tarefa fácil, né? Uma empresa com 49 anos, você conseguir aí, eu diria que nos últimos 5 anos, 8 anos, aí a gente mudar a cultura e hoje lidar de igual para igual com startups inovadoras, trazendo soluções novas para o mercado. Mas vem muito aí, né, da questão da Copa Astur, né, ser uma empresa familiar, e aí tem, né, a tradição ali que meu pai traz, né, para as questões de como funcionavam os negócios antes. E eu vim, né, também muito curioso por tecnologia, por como servir melhor os clientes, tudo. Tivemos vários, né, projetos que deram certo, outros que deram errado. Mas eu acho que assim, o centro da questão é a gente conseguir mudar o mindset de todos, né, de uma forma de que somos uma empresa ágil, a gente vai errar, né, aquele do errar rápido, né, e a gente vai e tá tudo bem, né, a gente só não vai persistir no erro e a gente não vai ficar se comparando muito com o mercado. A gente vai olhar, o que a gente faz, a gente olha para dentro e eu brinco aqui que a gente olha para outros mercados, assim, por sorte ou não, o nosso mercado parece que ele é muito inovador, né, mas ele é igual há muito tempo, né? A gente sabe sistemas que a gente usa, os sistemas que as companhias aéreas usam, sistemas de hotelaria, enfim, é tudo muito arcaico. Então acho que a gente tem o benefício de talvez ser um pouco mais fácil de inovar. É óbvio que tem empresas aí muito inovadoras que disputaram o mercado, na questão, por exemplo, Uber, Airbnb, mas outras, por exemplo, como a Booking, não faz nada mais do que conectar ali os sistemas e se fazer aquela roupagem ali de uma empresa, de uma startup ou de uma empresa inovadora. Mas voltando, assim, né, o cerne da questão são pessoas, né? Hoje a gente aí olha muito para pessoas aqui, né? A gente virou empresa B, humanizada, e eu acho que isso fez com que a gente se tornasse mais inovador, né? Acho que tem tudo a ver com o que o Léo falou. Acho que as pessoas vão fazer essa diferença, né? Vão olhar ali pelo cliente, vão olhar pelo nosso ambiente, tudo isso vai propiciar as pessoas a não terem medo de errar, não terem medo de testar. Enfim, acho que depois a gente vai ter uns cases aí, né, e a gente vai trazer um pouco do nosso dia a dia. Léo, já que o Dani abordou esse ponto, né, da empresa tradicional para startup, a gente sabe que as startups hoje estão tendo uma dificuldade enorme, né, de receber financiamento porque o retorno está sendo difícil. Uhum. E aí vem dessa parte da inovação, porque era uma coisa muito ligada para startup, mas com esses problemas que acarretam. Quem está saindo na frente ainda agora para o mercado? A startup ou a empresa tradicional que vem já com uma bagagem? Estamos chegando no momento do equilíbrio, né? E aí por quê? Né, quero dizer, aquelas startups que tinham necessidade de investimento, de capital intensivo, que eram os famosos unicórnios, né, triple, double, né, aquele crescimento exponencial absurdo, tem se demonstrado que o mercado cessou para isso. Né? Existem agora poucas oportunidades, né, onde você de fato faz sentido esse investimento massivo para um crescimento exponencial. Hoje eu gosto de falar que tem vários tipos, tem a startup zebra, eu gosto da analogia da cabra da montanha, tá? Startup cabra da montanha é a melhor. Por quê? Cabra da montanha, ela sobe para o patamar, ela vai pulando de patamar em patamar. Então, assim, é necessário que as empresas, as startups, as empresas nascentes, elas cresçam até um patamar, se estabilizem para que continuem crescendo. E aí, pulando para o lado de cá, né, do mundo corporativo. Por que eu disse que está entrando no equilíbrio? Porque o mundo corporativo já funciona assim há muito tempo. Né? Então, assim, ele já entende que, olha, vamos fazer uma ação, precisa de estabilização para que a gente mova uma nova ação. Então, está entrando no momento no mercado que o mundo corporativo e as startups estão se conectando. E aí está o grande momento, o grande potencial desse tempo que nós estamos vivendo, que é juntar e unir, né, o mundo corporativo e empresas tradicionais que são sólidas
com startups que são ágeis e velozes, né, para que eu consiga ali ter um atendimento, né, robusto do lado corporativo, mas experimentar, né, novas oportunidades de negócio, novas formas de atender os clientes, junto com uma startup, co-criando ali um ambiente. E a startup do outro lado, né, sendo ágil, mas buscando robustez, tendo grandes parceiros. Então assim, o grande parceiro corporativo serve para a startup de como, né? Para que ela possa angariar novos grandes contratos. Assim, poxa, eu tenho uma Copastur como um parceiro estratégico, por que não pegar um Facebook, um Google, né? Eu tenho uma grande empresa no portfólio, eu tenho condições de tratar com compliance, com a questão governamental daquela empresa, eu tenho habilidade para isso. Isso chancela a startup para trabalhar em conjunto com grandes corporações. Então eu vejo que assim, estamos chegando num equilíbrio, onde eu vejo assim, dinheiro saindo das corporações para as startups e as startups trazendo essa forma ágil e rápida, né, de conexão com o mundo à sua volta para dentro do mundo corporativo. E, de fato, na minha opinião, esse dinheiro capital intensivo, os investidores hoje estão mais interessados em fluxo de caixa. Então me mostra o fluxo de caixa aí para eu entender como que tá, né? Aquele negócio de só queimar dinheiro não está colando mais muito não. Show de bola. Bom, agora a gente vai partir para uma prática aqui, levando 2 cases aqui para o pessoal. O primeiro case vai ser apresentado pelo Dinho Mancini. Vai lá, Dinho. Bom, Edmar já conhece o case, o Léo ainda não. Um dos cases aqui me pertence, né? Eu entrei aqui na Copastur, tenho 2 anos, como eu falei, e logo quando entrei há 6 meses eu vi um potencial enorme aqui pelos clientes que a gente já tinha na casa e o atendimento que a gente fazia para eles. Basicamente, na área de eventos a gente só entregava logística, só que a gente tinha o bolo inteiro, a gente tinha toda a parte da produção, conceito, planejamento, criação, que acabava sendo dividido por outras empresas fora, né? Parceiros, outras agências. E aí, eu enxergando isso, tendo essa demanda interna, desenvolvi uma área interna aqui de produção, para entregar isso internamente. Isso é considerado uma inovação para externo? Talvez não, porque já existem essas produtoras que entregam esse tipo de trabalho. Uhum. Mas internamente, eu posso considerar isso uma inovação para cá, para dentro da Copastur? Total. Vou te falar e ainda vou botar a metodologia. 3 horizontes da inovação da McKinsey. A McKinsey, lá em 2009, fez um estudo mostrando os 3 horizontes da inovação. Que ele consiste em inovação incremental, interna, fortalecimento de cultura. O Edmar já falou, a Copastur já vem investindo nisso há 9 anos, né, um bom tempo. Quando você tem uma cultura já estabelecida e está bem instalada na organização, é natural que a empresa vá para um ambiente adjacente. Então assim, eu começo agora a explorar oportunidades de dentro para fora. Então, excelente case, porque é onde mora o convite para a gente começar a buscar novas oportunidades, porque assim, vocês têm conexão com os clientes, vocês têm know-how e capacidade para entrega, vocês têm lastro financeiro, muitas vezes isso é super importante. Então assim, por que não, né, avançar numa adjacente, avançar num produto e num serviço? E aí eu faço mais uma provocação, por que não fornecer essa adjacente para os seus concorrentes também? Então vamos fornecer para o concorrente, é melhor comer um pedacinho do concorrente do que perder o bolo todo, né? Então por que não criar uma organização? E aí vem os movimentos de spin-off. Nesse momento no H2, no Horizonte 2, onde você busca as adjacentes do core business da empresa, vem os movimentos de spin-off. No caso aqui vocês estão ofertando um novo produto e um novo serviço, agregando ainda mais valor para o cliente que contrata a Copastur, mas assim, imagine que em algum momento esse mercado vai se estagnar e vai ser interessante vocês agora também ter uma boa empresa, uma empresa que presta esse serviço, aí entrando nesse outro mercado, mas também prestando serviço para o próprio concorrente. Porque é natural, quando a gente puxa a fila, com certeza o concorrente está olhando para vocês e fala assim, precisamos copiar. Porque nesse mundo, né, gente, tudo nada se cria, tudo se copia, a gente adapta e combina. Então, com certeza tem alguém no mercado olhando para vocês e falando, poxa, vou fazer também. Em algum momento vai ter tantas empresas no mercado que vocês vão começar a perder essa relevância ou esse diferencial. E aí é a hora de fazer aquela spin-off e ir para o mercado para brigar como um concorrente. Chamar o dicionário aqui rapidinho. O que seria o spin-off? Spin-off. Spin-off, né? Então, assim, aquele movimento de spin, de velocidade. Então, imagina um ciclone. Né? Roda, gira, gira, gira. Tá girando tão rápido que chega um momento que ele desprende da organização. Então, ele espirra para fora, joga para fora.
Então assim, ele começa a gerar negócio, resultado, negócio, tão rápido, com tanta velocidade, que ele já tem corpo suficiente para se apartar da organização que está incubando ele. Então agora eu tenho faturamento, receita, time, condições para ter o meu próprio recursos humanos, minha própria contabilidade. Porque assim, uma das melhores formas do corporativo, né, construir novas oportunidades inovadoras é entendendo que a empresa mãe é uma incubadora. E ela trabalha novos produtos e serviços, sempre com o viés de novos negócios. Em algum momento pode fazer sentido até mesmo retirar. E aí cria-se um novo CNPJ, uma nova estrutura societária, uma nova empresa, mas que faz parte do grupo. Então assim, criando aí diversificando o portfólio, né, da empresa e criando aí mais robustez no mercado para o grupo, né, que proveu aquela empresa nascente ali dentro da sua estrutura. Edmar, quer complementar alguma coisa dessa inovação que a gente teve aqui tão perfeita? Vamos pedir orçamento agora. Olha, precisamos fazer uma spin-off agora. Eu acho interessante, assim, nesse case específico, né, óbvio, já tiveram aí 2 ou 3 empresas concorrentes diretas que já criaram, né, as suas áreas ali de live marketing, tem colocado aí no mercado. Mas, enfim, continuamos com os pontos fortes ali da entrega, enfim, de ter o cliente, né, como um todo, entrega 360 e tudo isso. E aí uma outra coisa que eu vejo, você falou a saída do spin-off, mas também na minha visão, não sei se está certo ou não, a saída de você criar outros produtos, né? Então, eu não tenho, então eu crio esse, eu estou na frente ali 6 meses, 1 ano, Isso. né? Depois eu vou lá e crio outro produto, né? Vamos supor que esse daqui ainda vai continuar, né, dentro da empresa. E depois eu vou para outro mercado, ver um outro serviço, para conseguir atender mais esse cliente e gerar mais cross-sell ali entre Faz todo sentido. as áreas. Essa diversificação a partir da necessidade do cliente, então, esse viés que a Copastur tem ali, gente, eu já estou aqui nos bastidores da Copastur, então já estou me sentindo íntimo, tá? Desculpa pela intimidade. Não, sinta-se em casa. Íntimo aqui. Então assim, eu tenho observado assim, esse comportamento de vocês, desse foco no ser humano, como você trouxe, né? Não só o time interno, mas o externo também, o cliente, né? E como isso traz insights, né, para novos produtos e serviços. E é natural, né, vocês irem somando essas adjacentes, né? Uma coisa que eu não faço, mas agora com um pequeno time, um time dedicado, eu consigo experimentar, criar um primeiro case, faz sentido, vamos crescer, vamos estruturar isso. Isso faz todo sentido, né? Em algum momento isso pode falar assim, cara, quer saber? Vamos virar isso aqui um negócio, vamos fazer não só nacional, vamos fazer internacional, vai ter que extrapolar a nossa capacidade de gerenciamento, então faz sentido tirar da organização. Mas isso é tudo uma questão de tempo, né? E cada organização, ela precisa olhar para o seu próprio case, né? Não é uma regra de mercado e na inovação também não tem regra, né? Gente, não tem receita de bolo, não tem, esquece, não tem receitinha. O que eu faço para ser inovador? Tem muito processo de experimentação, teste, erro, aprendizado e assim vai. Legal, e o que dá para observar que é bem interessante, acho que até para quem está acompanhando a gente primeiro, que a humanização, ela tá dentro dessa inovação, até mesmo porque quando a gente fala de inovar ou de tecnologia ou de servir, a gente tem que servir alguém, então a pessoa sempre vai tá dentro desse contexto. E eu acho que um outro fator interessante que a gente acabou de falar foi, por exemplo, inovar dentro de uma empresa criando um novo produto, né? Que a gente tem ali à disposição dentro da casa, ou seja, inovação não é só tecnologia, né? Acho que o pessoal vai conseguindo captar isso daí. E agora o nosso segundo case com o José Júnior. Jota, fica à vontade. É isso aí. E o meu case é o home office, 100% no atendimento operacional. E devem estar se perguntando, né? Mas como assim isso é inovação? E sim, inovação. Eu só vou contextualizar aqui, principalmente para o Léo que não conhece a Copastur e quem está em casa também. A Copastur ela tem 11 equipes de atendimento operacional. Então, culturalmente, sempre foi presencial, 100% presencial. E em julho desse ano, 2022, tive a grata surpresa de receber a notícia que a equipe seria home office. Então, iniciar esse projeto de uma equipe 100% home office. Um desafio, né? Porque como não fazia parte da cultura, tem que se criar. Qual que é o segundo desafio? Tinha uma consultora júnior, né, entrando na equipe bem no período onde o home office seria criado. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande na mão de treinar uma pessoa, né, para uma função que ela não fazia ideia de como funcionava. Então treinar uma consultora de viagens do zero à distância.
Fiquei algumas noites sem dormir, confesso, né? Porque é tudo muito novo. Mas eu fui encontrando ali métodos para... Lógico, estudei muito mercado para entender como é que funciona o home office, motivar a equipe e tudo mais. E encontrei meios também diferentes de treinar essa consultora que não tinha conhecimento nenhum. Como? Tem a hora do conhecimento na equipe. Então, essa hora do conhecimento, 2 vezes por semana, toda a equipe se reúne para falar sobre os principais pontos ali de atendimento. Isso é diferente do presencial. Por quê? No presencial tem aquela troca, né, com o parceiro aqui do outro lado, e normalmente acaba ali. Não tem aquela troca da equipe toda, né? No home office não. Então, nessa hora do conhecimento, tem aquela troca geral. Então, não só a consultora que não tinha conhecimento conseguiu se desenvolver, como toda a equipe. Tive essa grata surpresa de toda a equipe achar super bacana, porque tem aquela troca geral de 20 consultores ao mesmo tempo na reunião, trabalhando, mas conseguindo trocar experiências também. Isso no presencial não acontece, porque aí você troca aqui, né, e não tem o contato com a equipe toda. E aí que vai a pergunta. Vou começar agora pelo Edmar. É inovação? Não é inovação? Não, eu acho que sim, é uma inovação, né? A gente tinha toda a capacidade ali, óbvio, teve que adequar algumas coisas para tudo rodar da forma, e ainda estamos, né, adequando, mas a gente fez inovação, do nosso lado aqui era uma quebra de paradigma, né, cultural, então, de novo, olhando para as pessoas, olhando para a cultura, olhando para todo o histórico assim, que a gente tem de empresa, então a gente teve que tomar uma decisão ali e ver os indicadores depois, né, para provar que esse negócio deu certo, e foi, né, um super case de sucesso. Então, sim, acho que é uma inovação para nós aqui, né? Talvez uma inovação incremental, né? Porque muitas empresas já fazem isso, mas eu acho que a gente fez de uma forma tão boa, a gente não, né? Você e sua equipe, a gente patrocinou, né, esse projeto que eu não tenho dúvida que hoje, se você olhar para o nosso mercado e como os nossos concorrentes atendem, a nossa célula de home office atende melhor do que o mercado, né? E vai atender, né, cada vez melhor. Cara, você vê que é interessante, né? A gente fala inovação, mas isso já existe, né? E, tipo, assim, na minha opinião também é uma inovação, porque, como eu disse, adaptar, trazer. Você tem um problema, pandemia, né? Surgiu, caiu. E aí, agora tem que resolver. Você pega a criatividade, a motivação, eu tenho que fazer, não tem jeito, vou ter que fazer. Escassez, né? Aquele ambiente, temperatura e pressão ideal, né? Tipo, se eu não fizer, eu vou morrer. Então, ótimo, tem que fazer. Então, vou lá, começo a fazer, executar, vou tropeçar, vou cair, vou levantar, acerta, erra, e vai, mas continua no processo, e de repente, né, parece que sai ali daquela nuvem, né, de turbulência e começa a respirar, vê o céu limpo, as coisas começam a funcionar. Então, tudo que a gente faz, né, usando, que nem eu falei lá no início, né, criatividade, né, e motivação para resolver problema, né, usando ou não coisas diferentes, né, ou não, mas trazendo esse momento criativo, né, de resolver problema, motivado, a gente pode considerar como uma inovação. Principalmente quando a gente olha para o mundo corporativo, porque a gente veio de um processo anterior, que a Revolução Industrial, né, nos trouxe aí formas e métodos de construir negócio até aqui, e a gente está exatamente no momento de uma nova revolução. Então a gente está a gente é aquela, eu gosto de olhar para a história e falar assim, tá, quem estava antes da Revolução Industrial? Era Albert Einstein, era Henry Ford, essa galera aí, que estava antes dela. Depois surgiu a Revolução Industrial e a gente passou anos fazendo coisas de uma maneira. Agora quem que está aqui do outro lado? É a gente aqui, ó. É a gente que vai ter que criar solução para problema do dia a dia. Então a gente está nesse momento de fazer diferente, de combinar, de misturar, de usar a criatividade para resolver problema. E bem sempre olhando para o quesito pessoas. E é interessante falar isso porque, assim, tecnologia, no final das contas, vai automatizar um monte de coisa nossa. Mas a gente precisa ser bom de conhecer gente, de ser gente, porque a máquina, ela não sente, ela não consegue interpretar sentimentos, relacionamento. A máquina, ela não é de relacionamento. E a gente sempre vai precisar disso. Então, como a gente consegue olhar para isso, que o ser humano é extremamente potente, e como a máquina é potente no que ela faz. E ótimo, e vamos combinar os melhores dos mundos, né, em prol de resolver problemas. E só complementando ali, no caso do José Júnior, ele mora longe, né, daqui. Sim. E isso é uma motivação para ele, né, para dar certo, né?
Então isso com certeza contribuiu muito para esse case dar certo. Sim. E aí uma outra coisa, né? Você pensa assim, o quanto é importante as pessoas, né? A gente está aí no meio da Copa do Mundo, todo mundo assistindo pela televisão, aonde quiser, no celular, no rádio, enfim. Mas quanta gente não pegou o avião e foi até lá, e tá lá, né? Com todas as restrições que tiveram aí para chegar lá no Catar e diferenças culturais. E aí o que a gente mais vê hoje, né, nas notícias é sobre a diversidade cultural das pessoas que estão lá e o que elas estão vivendo e o que elas estão comendo, o que elas estão bebendo, como é que funciona, sendo que a Copa do Mundo a gente podia assistir de qualquer lugar, né? Sim. Acesso, né? A gente tem muito mais acesso hoje. Eu acho que é legal fazer um comentário também, eu acho que o Léo já trouxe isso, Edmar ressaltou com o projeto do JJ, onde você dá para ele a autonomia para ele tocar o projeto. E inovação, isso se faz extremamente necessário, né? Porque a inovação não está numa única pessoa ou num único departamento, a inovação tem que estar na empresa toda. Até mesmo porque cada departamento que está aqui acompanhando a gente tem que ter alguém aí dentro desse departamento para pensar na sua própria rotina. Porque a gente está olhando de fora, a gente não sabe na profundidade que os próprios profissionais de cada time. Então, fazer esse empoderamento e trazendo essa cultura de inovação, que eu acho que vai transformando todo o ecossistema da empresa. O Edmar trouxe um ponto importante que é assim, resultado. Gente, inovação sem resultado não existe, tá? Ponto. Não é pintar a parede, não é colocar puff, não é fazer post-it, não existe. Inovação é resultado. Sabe por quê? E eu vou explicar. Eu fiz um post esses dias comentando sobre isso. Já que a inovação vem do método científico de aprendizagem, que consiste em quê? Em você criar hipótese, construir experimento e testar. O teste gera dado, o dado é resultado. Então assim, inovar é resultado. Se não tiver resultado, não dá para chamar de inovação. Se discordar também é melhor ainda. É assim que nascem, né, as ideias. O bom de ser mentor é que a gente é pitaqueiro. E pitaqueiro de carteirinha, a gente pode dar pitaco. Aí o que vocês vão fazer com o pitaco, aí cada um tem que validar, né? Que é outro ponto. A gente fala uma coisa, não é regra, tá? A gente não é dono da verdade. Tudo que a gente está sendo dito aqui precisa ser executado para ter dados e validar. E a gente estava falando em resultado, falando, né, da inovação tem que ter algum resultado. E aí vem a pergunta, qual que é o impeditivo para uma inovação? É só o resultado? Seria um impeditivo? Ou existem outros, né? E quais são? E como que lidar com isso? Legal. Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho dedicado aí, eu dediquei minha carreira ali na CPFL, que foi meu último emprego corporativo, né, de 2011 até 2020, trabalhando em transformação digital na CPFL. Depois disso eu saí e fui para o mercado, né, junto com a minha consultoria, com a Performa, para que a gente transformasse cultura de empresas. E aí, o que eu enxergo, né? Como que fazer inovação? Quando você fala de inovação, você fala de algo diferente, algo novo, é natural que o cérebro das pessoas gerem um primeiro gatilho. Isso não funciona. Isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a fazer uma coisa que tudo que a gente coloca que é diferente, o cérebro, primeiro gatilho é falar, opa, coisa estranha, alerta, começa a piscar. E a gente tem aquele primeiro momento de estranheza. Então é natural quando a gente fala de inovação, e aí eu trazendo um pouco a conexão do porquê na pergunta, né? De como que a gente faz isso, como que as organizações estão enxergando isso, a gente precisa construir caminhos que possam ser mensurados pela equipe, pelas pessoas que estão inseridas, pela organização. Então assim, você imagina só o board estratégico da empresa, os executivos que estão ali tomando conta, né, que a empresa continue evoluindo. A gente fala para ele que a gente vai fazer um negócio diferente. Se eu não conseguir trazer um paralelo para ele como esse diferente traz resultado, ele fala assim, cara, é legal, bacana, mas tá, e aí, como que a gente faz isso para acontecer de verdade? Então assim, a gente precisa sempre pensar que essa estratégia, o convite para inovar, ele é muito positivo, mas a gente tem que sempre pensar como que eu construo um viés de comparação. Então assim, por isso que é muito importante e natural que as empresas comecem os seus processos de inovação em programas incrementais. Eu aconselho que toda empresa ou todas as pessoas que não experimentaram um processo de inovação comecem fazendo no dia a dia, num processo incremental. Por quê? Eu fazia algo que eu levava 6 meses para fazer. Estou fazendo de forma diferente, mas focado no mesmo resultado. Não quero nem subir o resultado. Eu quero só atingir o mesmo resultado. Se eu conseguir fazer isso tudo de forma diferente em menos tempo, já tive sucesso. Já consigo comparar, olha, consegui obter o mesmo resultado, só que num espaço de tempo menor.
Isso já vai me mostrar, nossa, foi mais simples, foi mais rápido, eu consegui construir criando e trocando informação entre as pessoas. Não foi só da minha cabeça, tive menos barreira, ou tive outras barreiras, mas eu consegui ter essa observação do tempo reduzido. Aí esse tempo que agora eu tenho sobrando, né, gasto para melhorar ou para criar coisas novas. E aí o resultado amplifica. Eu começo a criar mais resultado. Não porque aquele resultado foi potencializado, na verdade porque eu consegui fazer mais rápido. E esse mais rápido, quando você olha na organização, o mais rápido é tão simples. Assim, as pessoas têm dificuldade de trocar ideias, de conversar, de co-criar, de discordar um com o outro, mas discordar de forma natural e de forma positiva. Discordar de forma positiva, olha, minha opinião é essa, isso ser uma provocação para um pensamento inovador. No exemplo do case cara, home office, pandemia tá aí, tem que fazer, não tem jeito. Então assim, olha só que provocação, né? Temos um desafio, podia ser uma discordância, alguém fala assim, não concordo. Tá, deixa eu pensar do porquê e entender como que eu posso evoluir a partir daí. Legal. Uma pergunta para o Edmar. Edmar, por que é tão difícil manter-se em inovação? Eu acho que você tem que se manter. A maior dificuldade que tem é se manter fora da zona de conforto, né? Qualquer crise, qualquer soluço ali que aconteça, nós, né, todos humanos, tendem a voltar para sua zona de conforto. E quando você está fazendo uma inovação, você está tomando um risco. E com certeza, né, você vai algumas horas acertar, outras horas errar. Então acho que essa história de sempre estar testando ou experimentando coisas novas, ambientes diferentes, né? Por exemplo, a nossa ligação ali com o mundo das artes, né? Com coisas que não tem nada a ver com o nosso negócio e que faz com que a gente se mantenha, né, fora dessa zona de conforto e pense fora da caixa, né? De novo, a gente fala, às vezes vai dar uma volta no parque, vai fazer uma reunião andando, que você vai ter uma ideia diferente do que você estivesse aqui sentado fazendo a mesma reunião. Então isso já é provado que traz inovação. Então acho que se permitir fazer coisas novas o tempo inteiro, eu acho que é o maior desafio, assim, né? Tomar risco, né? Tomar risco é complicado. Tomar risco de coisas que a gente não tem muita informação, né? E aí vem muito do acreditar, né? Então, quanto você tem que acreditar e acreditar no tempo, né? Acreditar naquilo por muito tempo, quanto isso é importante. Principalmente aí na posição de vocês estratégica, né? Um board estratégico tem que acreditar no time, acreditar nas pessoas, acreditar que sim, faz sentido, com dados, né? Com resultado ali, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, com informação. Então, quanto mais informação, melhor, né? Para que vocês consigam ir mensurando o risco. Mas, com certeza, inovar é adquirir risco. E aí, trazendo um paralelo com o mundo das startups, né? A curva de uma startup de crescimento, ela não é assim. Ela começa assim, né? Apontada para baixo por muito tempo. Em algum momento, ela começa a envergar, que é o famoso Vale da Morte. Então, assim, o processo de inovação, ele tem o Vale da Morte. A gente vai apontar o nariz para baixo e o resultado muitas vezes fica negativo. Mas é o quanto eu acredito com base em informação que eu consigo voltar aquilo para uma curva de crescimento. Então muitas vezes a gente tem que acreditar muito, né? E acreditar mesmo tendo dados ruins, né? Mas aí vai muito da percepção, do feeling, mas quanto mais dados tiver, melhor fica para tomar decisão. E qual é esse tempo do Vale da Morte? Então, o tempo do Vale da Morte. Eu gosto de falar assim, que o tempo do Vale da Morte é o tempo do investidor, né? Ou o tempo que o empreendedor, ou o intraempreendedor, aqui no caso quem está discutindo o mundo corporativo, ele consegue se manter naquela curva, né? Então, assim, um processo de declínio, né? Então, eu estou fazendo algo extremamente diferente, mas a empresa não está aceitando, ou o ambiente que eu estou instalando aquilo não aceita com facilidade. E eu tô vendo que o resultado que eu estava entendendo que ia ser positivo, ou até mesmo não tão agressivo do lado positivo, começa a cair abaixo do esperado, muito abaixo do esperado. Então, quando chega nesse momento, que é a questão lá da Thomas Edison da invenção da lâmpada, não é que ele errou, ele encontrou 990 e poucas vezes de formas diferentes de não fazer uma lâmpada. Aí uma ele acertou. Então, assim, esse processo de teste evolutivo vai mostrando, vai dando indícios do quanto nós estamos no caminho, né? Estamos aqui uma barreira, mas ainda negativo. Mas ok, aprendemos com isso, olhamos para fora,
olhamos para dentro, sempre com essa medição de fora para dentro. E aí você trouxe um exemplo legal de buscar fora do mercado, né? E é extremamente importante, quando você está no Vale da Morte, olhar para outros segmentos ou outras formas, outras empresas que fizeram, de como elas se comportaram com isso, entender o mercado e falar, tá, ainda assim, vamos seguir. O mercado mostra que isso é uma tendência, quando isso acontece tem esse fator, é os fatores que a gente está encontrando, vamos seguir. E a gente vai sempre fazendo esse equilíbrio, né? Do nosso mundo com o mundo lá fora, do nosso mundo com o mundo lá fora. Porque quando a gente está nesse processo do Vale da Morte, você está buscando um desvio da normal. O desvio da normal não tem parâmetro aonde está instalado. Então é natural que fique estranho, fique meio solto, ou que a gente tenha, cara, não consigo mensurar ou controlar. Mas quando você extrai isso e busca fora, você fala, olha, teve mais gente que já fez isso. Né? E como que eles fizeram? Como que eles venceram essas barreiras? E começa a trazer isso para dentro. Aí você começa a estabelecer um ponto de até aqui eu vou. E aí chega um momento que a equipe e os investidores, as pessoas que estão ali patrocinando essa iniciativa, falam, a gente vai testar até aqui. E coloca ali realmente um piso, né? Um limite mínimo de até onde a gente vai. E é engraçado que quando isso acontece, é a hora que sai o insight. Porque ele fala assim, ó, acaba, chega, ó, a gente topa descer, mas até aqui não. E aí o time, a equipe se motiva ainda mais, né, com aquele desafio, e aí normalmente encontra ali uma saída. Sai um insight inovador, alguma coisa diferente e resolve-se o problema. É como fala, na dificuldade que a gente encontra as saídas, né? É sempre assim. A gente pediu as perguntas e elas estão chegando, né, Dani? Vamos lá, vamos fazer uma, hein? A Júlia Souza, ela é do Núcleo de Diversidade, né? Ela também, grande case aqui. E ela pergunta para o Léo, como ele acredita que é possível trabalhar a inovação sem perder a humanização e o foco em diversidade e inclusão? Legal. O processo de inovação, ele é obrigatoriamente diverso. Por quê? Porque assim, eu sou um ser humano, munido de capacidade e de conhecimento. A minha capacidade, o meu conhecimento me dá uma amplitude de visão. Se eu pegar a minha mão e fazer assim, ó, eu já não estou vendo mais, mas vocês estão vendo as minhas duas mãos. Eu não consigo ver, o meu ângulo de visão é limitado. Então assim, quando eu trabalho de forma diversa, ou seja, várias pessoas com várias formas de enxergar o mundo, juntas em torno de um único propósito, isso ajuda a você ter uma visão ampla do negócio. E a grande sacada do processo de inovação é justamente essa. Como que eu consigo, através do processo de inovação, reduzir aquele tempo que eu falei, ó, fazer a mesma coisa no menor tempo? É de fato o pensamento diverso. São pessoas de mentalidade, de conhecimento, pessoas de características diferentes, só que em torno de um único propósito, compartilhando livremente, oferecendo o seu conhecimento, conseguem abreviar o tempo. Por quê? Eu consigo ter mais visões da mesma situação e com essas visões encontrar a solução mais assertiva. Não que eu não vá errar. Eu vou errar menos. Vou errar mais rápido. Eu vou ter informação mais rápido. Então, o pensamento, essa diversidade no processo de inovação, ela é ferramenta, ela é combustível. Legal, boa. Legal, agora para o Edmar. Edmar, quais são as principais características de uma pessoa inovadora? E você acha que tem relação com o senso de dono? Eu acho que tem, começar pelo final, né? Eu acho que tem toda a relação com o senso de dono, né? E dono de si mesmo, né? Porque não vai vir outra pessoa ali falar, né, que você tem que se tornar uma pessoa criativa, aí vem as características, né? Criativa, curiosa, que estuda, que, enfim, vai atrás né, das bases, né, para chegar em alguma conclusão ali de que aquilo pode ser algo melhor. Então eu acho que você pegou um ponto interessante, que é o senso de dono, mas o dono de si mesmo. Não o dono, assim, aquele senso de dono de eu sou o dono da empresa, nem nada disso. É óbvio que também é importante, né, até um dos nossos valores, mas eu acho que quando você é dono de si, você fala, eu sou capaz. E sou capaz de inovar aqui ou em qualquer lugar, né? Então acho que sim, faz muito sentido. Esse é um ponto legal também que vai ao encontro de protagonismo de carreira, né? Então acho que dentro ainda do contexto de inovação você também engrandece cada profissional que você tem dentro do time, né? Paradigma, né, que a gente tem acho que todas as organizações, mas a gente teve isso muito forte aqui, compartilhando com o Léo, de
qual que é a minha trilha de carreira aqui dentro, né? Qual que é, para onde O que você quiser. Exato. Qual que é a minha? E é isso que você quiser. E é isso que a gente fala, né? Óbvio, tem lá os cargos, tudo, mas você é o protagonista da sua vida, né? Hoje você quer estar aqui, amanhã você quer estar em outro lugar, ter uma oportunidade melhor, ou vai voltar e assim vai, né? Exato. Bom, a gente está quase encerrando o nosso voo, mas tem mais 2 perguntas e o pessoal que está acompanhando aí a gente, se quiser mandar, continue mandando suas perguntas aí no chat, tá? Vai lá, Dinho. Bom, pro Léo de novo, sempre aqui para dar uma... Pessoal, Vamos dar uma gente, alfinetada pessoal ali, gosta mas... de convidado, viu? Vamos mandar. Não, é assim, quais as dicas para as empresas que estão buscando inovar e por onde começa? Legal. Gente, ó, que nem a gente tá falando de carreira de protagonismo, né? Imagina só, onde começa? Começa na sua área, no seu dia a dia. Pegue um problema que te afeta. E aí te afeta de que forma? Sabe aquele assim, cara, eu não aguento mais. Então aquele quando você fala não aguento mais, é o momento exato que você tem que fazer, agora eu vou inovar. Por quê? Eu vou pegar aquilo que está me atingindo pessoalmente, com o propósito de criar uma solução para aquilo, eu vou buscar mais pessoas. Então comece por encontre um problema que dói de verdade em você. Porque essa dor que dói em você vai te motivar a continuar. Então encontrar um problema que é dolorido para você é uma motivação para você avançar frente aos desafios. Porque, gente, vai ter desafio, tá? Então assim, vai doer, não vai ser fácil, vai ter bloqueio, vai ter barreira, mas é o quanto você persiste que vai te levar do outro lado. O vale da morte, nesse ponto, é, de fato, a resistência. Porque imagina só, você está dentro de um processo, de uma rotina, e tudo que é fora dessa rotina é estranho. Então só isso já é um vale da morte. Então assim, é você lutando contra você, o seu corpo, a sua rotina, e também contra a rotina de outras pessoas. Então só isso já vai gerar uma resistência natural. Então por isso eu tenho que encontrar uma dor que seja relevante, porque eu vou ter que estar engajado com ela há muito tempo. E depois encontre pessoas. Que pessoas? A galera que almoça comigo? Não faça isso. Tá? Por quê? Quem almoça com você concorda, torce pro mesmo time, tem as mesmas opiniões. As pessoas são aquelas pessoas que gostam de você, que você gosta de conversar. E por que isso é relevante? O ser humano tem essa necessidade de pertencer. Então a gente cria o nosso grupo, nossas pessoas que a gente gosta, porque é quentinho, é gostoso, né? As pessoas concordam. Nós vamos falar o que você quer escutar. Exatamente. É a mesma coisa que você perguntar pra minha mãe se eu sou bonita. Ela vai falar que eu sou, entendeu? Por quê? Eu sou bonita, eu sou filho da minha mãe, entendeu? Então assim, toma cuidado com isso. Você deve perguntar pra quem? Para as pessoas que não te conhecem, que não tem nenhum vínculo emocional. Então, encontre um problema dolorido e busque pessoas que têm pontos de vistas diferentes sobre aquele problema, mas que não tenha nenhum relacionamento pessoal com você. Pra quê? Para que ela te dê opinião sincera. E aí tem um problema do brasileiro. O brasileiro tem medo de falar a verdade. De cara, de prima. Não dá. A gente tá bom. Fica no rodeio, né? Olha, eu gostei. Tá bom. Gostou mesmo de verdade? Então compra. Passa o cartão aqui. Não. Então veja bem. Então, assim, o brasileiro tem essa dificuldade, né, de dar aquele feedback na lata, né? Então cuidado com isso, né? Quando você tá com um grupo de pessoas que tem um relacionamento pessoal com você, é muito provável que aquele feedback na lata não venha, e aí você fica aquele tempão tentando descobrir a verdade, aí algum dia alguém fala, olha, na verdade isso não funciona. Aí fala, pô, cara, mas passou 1 ano pra você me avisar? Não me avisasse antes. Então, a dica é, encontre um problema, encontre pessoas que têm relação com aquele problema, mas que não tenham relação com você. E elas sejam complementares a você, sejam melhores naquilo que você não é. E aí vem para um outro quesito, que assim, eu preciso saber o que eu sou bom e o que eu não sou bom. E o que eu não sou bom, eu preciso encontrar pessoas que sejam, para juntos a gente, em torno de um problema, resolver problemas grandes, grandiosos. Bem legal, né? Super. Legal, agora a dica, vou pedir para o Edmar. Edmar, qual que é a dica para os profissionais buscarem inovação para dentro das empresas e também para as próprias vidas profissionais e para os sonhos? Na verdade, eu acho que ter foco. Primeiro tem que ter foco, né? Foco em querer se desenvolver, né? A questão de lifelong learning, de estar sempre atento ao que está acontecendo. Né? A verdade que é hoje, ela não vai ser amanhã, né? Aquilo pode mudar. Então, às vezes a gente pega alguma coisa e fala, não, isso aqui nunca vai dar certo, né?
Só que daqui a, sei lá, 2 anos você olha para a mesma coisa e fala, nossa, como é que eu não vi que poderia ser esse... E aí tem essa história, né? Tem alguém em algum lugar olhando com outro ponto de vista e tá focando naquela inovação ali. Então, pensando em empresa, eu acho que você tem que ter, obviamente, o ambiente, né? Senão vai ser mais difícil. Então, o ambiente propício para inovar, tem que ter uma equipe ali também que acredita, né, em inovação, que é o básico. Então, de novo, você sendo protagonista da sua carreira, hoje você vai escolher onde você vai trabalhar, né? Não é a empresa que vai escolher que você vai trabalhar lá, né? Então, isso mudou bastante. Então, eu acho que tá mais fácil para quem quer, né? Quem tem vontade. Mas quem quer ficar na zona de conforto também tá mais fácil, né? Porque também consegue escolher as empresas que você tem lá uma vida mais calma, mais dentro ali dos padrões, vamos dizer assim. Não sei se ela vai ser longeva, né? Mas existe, né? A última pergunta aqui dos nossos ouvintes. O profissional hoje que não inova, ele também consegue permanecer no mercado? Acho que você já deu alguns insights aí, mas enfim. Eu acho que vai muito do que ele faz, né? Vamos lá, tem mercados e mercados, né? Você vai construir lá um avião, você vai ter que inovar, mas você não pode errar de jeito nenhum, senão, né? Enfim, algumas empresas erraram, né? Não vamos entrar muito nisso, mas sim, se você pegar o outro mercado de saúde, né? Ele tem muita pesquisa, mas até a inovação entrar mesmo ali em prática, ela vai demorar mais. Também tem cases aí, né, de fora, todos têm já documentário aí na Netflix, falando de como que esse modelo, né, de startup, ele não pode ser aplicado em alguns mercados. E esses mercados mais regulados, na minha opinião, eles são tem esse ambiente mais certo, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer assim, uma reflexão, né? Vamos trazer uma reflexão. Partindo do princípio que o mundo que a gente vive hoje, pós-pandêmico, ninguém podia prever. E que eu fiz uma faculdade em 2012. Então, beleza. Então vamos entender que o que eu estudei estava me preparando para um mundo. Que agora, nos últimos 2 anos, aquele mundo implodiu, né? Assim, eu gosto de trazer essa pergunta de se eu não inovar, eu não consigo evoluir na carreira. Eu gosto de trazer, responder a pergunta com outra pergunta. O mundo tá igual ou tá diferente de 2, 3 anos atrás? Ou até mais, 10 anos atrás. O celular que você tem no bolso é igual ou diferente do que você tinha 10 anos atrás? Então assim, se o mundo tá avançando, ele tá mudando, novas coisas estão acontecendo, se eu ficar parado, por quanto tempo aquilo que eu sei vai ser relevante? Porque no final do dia é sobre fato ser relevante. Eu tô aqui, eu sou uma pessoa, eu tô entregando, eu sou relevante nesse lugar que eu tô criando, tô fazendo a diferença, mesmo que fazendo uma mesma tarefa com excelência, de forma excelente naquilo, sendo relevante. E se aquela tarefa for substituída? E aí? Eu tenho outra tarefa? Ou eu perdi a tarefa? E aí eu não sei mais o que fazer. Então eu gosto de responder essa pergunta com outra pergunta, né? O mundo está parado ou o mundo está evoluindo? Então, se o mundo está evoluindo, é natural que a gente acompanhe o mundo, porque a gente está inserido nele. A minha filha, eu acredito que ela não vai dirigir carro, apesar dela adorar. Você fala, papai, deixa eu dirigir, senta no carro, aquela coisa, meu pai fazia isso comigo, faço com a minha filha também. Ela senta aqui, a gente entra no condomínio, vira pra cá, vira pra lá. Mas eu acredito que, cara, mais uns 10 aninhos aí, vai ter carro autônomo, já tem carro autônomo fazendo entrega, vai ter gente dentro de carro autônomo, vai ter carro voador, vai ter um monte de coisa. Assim, o mundo está mudando muito rápido, então a gente também precisa acompanhar essa mudança para continuar relevante. Ótima reflexão para encerrar aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer a participação de todos vocês. Léo, muito obrigado por aceitar aqui o convite do Saída de Emergência. Edmar, mais uma vez, a casa é sua, lógico, mas obrigado pelo seu... Obrigado pelo tempo em participar. Sempre a gente sabe que você tem uma agenda super apertada, inclusive você já tem mais uma entrevista aí para dar, né? Mas logo mais, mas muito obrigado. O pessoal tá tendo spoiler, né? Exato. Acompanhe. Dinho, primeira vez a gente aqui no Cockpit. Obrigado pela participação. Demais. Obrigado, Léo. Obrigado, Edmar. Acho que
Foi muito legal, foi um conteúdo mega interessante que acho que daria para fazer ainda mais horas, né? A gente vai explorar e acho que pode vir uma sequência aí de novas coisas, inovação nesse podcast e aí vamos trazer mais conteúdos, mais coisas legais aí para vocês. Exato, o processo é cíclico, né? Então talvez o que a gente falou hoje daqui a um ano já sejam outros conceitos. JJ, muito obrigado também pela sua participação aqui no voo de hoje. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E eu acho que é isso, vale aí a parte 2 também. Bom, curtiu esse voo? Compartilha nas suas redes sociais e vem junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.